Vamos agora convidar a representante da Covestro, Fernanda Porto, para falar sobre a inovação em matérias-primas e suas aplicações, inspirada na sustentabilidade e tendências globais. Ela é representante técnica da Covestro, da divisão de poliuretanos. Atua no mercado desde 2005, tem experiência em diversas formulações e aplicações de espumas de poliuretano e, há 6 anos, dá suporte técnico aos clientes, hoje com foco maior em espumas flexíveis e mercado automotivo. Bom dia, obrigada pela apresentação, não preciso mais me apresentar. Eu fui convidada hoje, então, para falar sobre tecnologias e tendências que a Covestro vê para o futuro, no que a gente vai focar, o que os nossos pesquisadores estão focando. A ideia não é fazer propaganda da nossa marca, até porque eu acho que não precisa, né? Somos um dos maiores fabricantes de poliol e isocianatos do mundo e estamos nessa indústria há bastante tempo e atuamos principalmente no mercado de poliuretano, por a gente ter o poliuretano como material principal da nossa linha de produtos. Ele representa 80% do nosso negócio e é onde a gente foca todos os nossos esforços e por isso que somos líderes em inovação, em todos os produtos diferenciados, espumas diferentes. A Covestro sempre vai ter uma opção para algum desenvolvimento em relação a isso. Como já temos uma estrutura de inovação muito forte em produto, como todo mundo falou, a indústria de poliuretano é uma indústria bastante madura, com anos aí de fabricação, vamos para 85 anos, desde que Otto Bayer descobriu, né, o poliuretano, sintetizou a primeira vez em laboratório. Então, é uma tecnologia bastante madura, onde já tivemos diversos desenvolvimentos, muitas espumas diferenciadas, que podem ir de uma espuma rígida, de isolamento térmico, até uma espuma de conforto de colchão, uma espuma de suporte. Então, onde que a gente tende a focar, já que a tecnologia já é tão madura, né? O que eu vim mostrar para vocês hoje é onde a gente vai focar, por onde a gente vai seguir e onde a gente quer influenciar toda essa cadeia a seguir junto com a gente, fazer esse convite aqui para vocês. Eu acho que não precisa procurar muito para entender que o nosso mundo mudou. As mudanças foram rápidas, o homem tem um poder muito grande, infelizmente, de destruir o país, o mundo que ele vive, né, o planeta. A gente vê em poucos anos, 50 anos, o que foi feito das cidades brasileiras, o que foi feito dos rios brasileiros que passam por cidades. Há 50 anos atrás era possível nadar no Tietê, hoje em dia todo mundo sabe o que é aquele rio lá em São Paulo. E as tentativas hoje de fazer ao contrário, né? O ser humano precisa acordar e entender que se ele não fizer, se ele não focar em sustentabilidade, o que vai ser para as gerações futuras, né? Então, isso vai ser realmente um guia para a gente. Sustentabilidade é o que vocês vão ouvir da Covestro exaustivamente e as nossas inovações vão seguir baseadas em sustentabilidade. Porque quando a gente olha para o mundo, a gente vê o quanto o clima mudou, o quanto a população cresceu e o quanto esse perfil dessa população mudou. Hoje não se fala mais em pirâmide etária, a pirâmide inverteu. Muitos países já têm população acima de 60 anos muito grande, isso é um problema para a força de trabalho e para o desenvolvimento do que a gente precisa, é um problema hoje nesses países. O Brasil ainda não acontece, mas a gente vê um movimento muito grande disso. A base da pirâmide está realmente estreitando, as famílias fazem planejamento familiar e a população está mudando e a forma que essas pessoas pensam também está acompanhando a tendência mundial, né? A urbanização cada vez maior, as pessoas saindo do campo, o campo sendo mecanizado, as cidades crescendo e sem controle, né? Então, é a partir daí que a gente vê que não precisa procurar muito para entender o porquê focar em sustentabilidade, né? Não precisa, porque está tudo na nossa cara, e se a gente não faz, como eu falei, não tem como a gente pensar num futuro
sem pensar nisso. Então, a gente, com base na nossa experiência e conhecimento, a gente foca para desenvolver produtos cada vez mais sustentáveis, foca em desenvolvimento de processos também muito sustentáveis, que economizem energia, que utilizem matérias-primas com base renovável. Não vou citar os nossos produtos, mas todos sabem o quanto foi falado na FEIPUR, quem acompanhou. A gente tem trabalhado muito forte em buscar muitas matérias-primas renováveis, anilina, base vegetal, CO2, carbono, como base do poliol. E, além disso, no papel da Covestro, que vai até produção, a gente também está junto com os nossos clientes nas aplicações, trabalhando muito para que esses produtos sejam vistos pela população pelo seu benefício, tanto de economia de energia, quando se fala em poliuretano para isolamento térmico, tanto em conforto, pensando em economia circular dos produtos. Temos diversos estudos nessa área, em conjunto. Contem conosco para esse tipo de projeto, a gente tem muito interesse nesse tipo de coisa, em conscientizar a população, desmistificar o que a indústria química é a vilã, que a indústria química polui. Sabemos muito bem que não é isso, e estamos cada vez mais buscando essa conscientização e esse divulgar mesmo para a população que a indústria química não é esse monstro que foi pintado, porque trabalhamos muito, muito em trabalhar com produtos sustentáveis, em não poluir, e etc. Então, como eu falei, os princípios que a gente foca, a sustentabilidade é pensar em toda a cadeia do poliuretano, desde a sua fabricação, a aplicação no nosso cliente, como esse cliente, quem é nosso cliente sabe o quanto a gente fica no pé de vocês, quanto a manuseio seguro de TDI, a riscos que a gente observa nas fábricas, temos a consciência da corresponsabilidade, sabemos o que o TDI é. Tudo bem que todo mundo que trabalha com TDI por muito tempo parece que se apaixona pelo cheiro, não percebe mais, né? Vira uma paixão, ninguém lembra mais que o TDI é tóxico, mas ele é. Temos que ter cuidado com eles, então a gente trabalha muito forte com os nossos clientes nesse treinamento e conscientização, né? Então, para tentar influenciar os nossos clientes nesse sentido também de segurança de manuseio. Mas a gente não pode pensar na sustentabilidade sem pensar em lucro. Não existe uma sustentabilidade, a palavra sustentabilidade, ela não é, porque muita gente conecta essa palavra ao pessoal do Greenpeace, né? Aquele cara abraçado na árvore, não, aqui você não derruba, porque a floresta é mais importante. Não, a gente entende que a sustentabilidade ela só é realmente sustentabilidade quando ela traz lucro. A indústria ela não é órgão filantrópico, ela tem um dono, ela tem que ter um retorno para esse dono, né? Então, a sustentabilidade ela é focada nesses pilares: lucro, pessoas e planeta, né? Esse é sempre o foco. Então, desde 2015, quando a gente teve, coincidentemente, o ano da mudança de Bayer para Covestro, a gente trabalha junto com o pessoal da ONU, a gente teve um compromisso oficial de colaborar com as 17 metas de sustentabilidade da ONU. E, dentro disso, a gente trouxe, dentro dessas 17 metas, a gente considera que, dentro delas, a gente pode participar em pesquisa e desenvolvimento, sempre desenvolvendo produtos com matérias-primas sustentáveis, influenciar toda a cadeia, porque sabemos o quanto somos influenciadores e o quanto queremos ser influenciadores dessa cadeia inteira, não pensar só entreguei o produto e acabou, não, poliuretano faz parte de tudo e pensar no final também é importante. Reduzir as emissões de CO2, diversos processos de produção nossos focam nessas economias de energia, e preocupar-se com a destinação final do produto. A gente vai conte conosco, estaremos sempre querendo estar presentes nesse tipo de discussão.
E acredito que a nossa presença na Bicol também seja por isso. Não queremos estar aqui para fazer propaganda e vender produtos. Queremos que vocês nos veem como parceiros, realmente, de projetos grandes e importantes, porque, para a gente, o que conta é isso, parceria, né? E, dessa forma, extrair o máximo de valor de toda a cadeia do poliuretano. Não dá para falar de tendência sem falar de transformação digital. Toda vez que a gente fala de transformação digital, é nítido essa transformação, as informações são rápidas, a gente precisa ter rapidez de informação. Então, um exemplo só de um projeto que a gente tem a gente está pensando em uma base de dados que a gente quer disponibilizar no futuro para os clientes, onde você, simulando uma formulação, você tem uma ideia, mais ou menos, das propriedades físicas que essas espumas terão. Então, estamos trabalhando forte nisso, já foi até apresentado na UTEC dos Estados Unidos, o pessoal dos Estados Unidos está trabalhando muito forte nisso. Então, isso é uma coisa que vai dar rapidez. Não tem como não ser ágil, hoje em dia, sem pensar em digitalização, em estar próximo, né? Então, aí eu trouxe aqui um exemplo que já foi citado. Não tem como falar de digitalização, tanto para a gente quanto para vocês, do Bedding Box. O Bedding Box é uma tendência muito forte na questão de compra online e o quanto vocês também precisam estar digitalizados. Isso é um crescimento. Quem não conhece, rápido o desenho, o colchão ele é comprimido, enrolado e selado em sacos plásticos e vendido diretamente ou mantido em estoque para o consumidor final. Chega na casa dele, ele desenrola e ele utiliza, né? Por que ele está pegando tanto e ganhando tanto market share nos Estados Unidos? Justamente por causa dessa digitalização e dessa tendência da geração dos millennials de cada vez mais querer comprar online. E, como foi citado, há relatos de más experiências de compras em lojas. E, cada vez mais, a gente quer... a gente sabe que a tendência dos compradores dessa geração, dos milênios a partir de 2000, é comprar online. Então, eu já me vejo muitas vezes, por falta de tempo mesmo, comprando muita coisa online, e vai ser essa tendência. E o Bedding Box está crescendo muito por causa disso nos Estados Unidos. Fora do conceito de sustentabilidade também, né? Reduz muito o frete desses produtos e o quanto esses caminhões podem poluir, o espaço que ele ocupa, porque todo mundo sabe a dificuldade de transportar colchão. Ele é um produto muito volumoso e espaçoso, né? Então, acaba tendo muito gasto com esse tipo de coisa. E o preço dele é o mesmo preço, então acabou que cresceu demais. E uma coisa que é importante para nós, técnicos de espuma, que é importante para vocês também, eu quis trazer, as propriedades mínimas que uma espuma precisa ter para poder ser enrolada, porque esses produtos vão ficar estocados, enrolados por muito tempo. E o que essa espuma precisa ter? Então, a gente fez umas aproximações e uns estudos que, pelo menos, uma resistência ao rasgo de 175 Nm, porque essa espuma vai ter uma compressão muito forte na máquina e ela pode sofrer rasgo. Ela tem que ter, pelo menos, uma deformação permanente, no máximo 10%, porque esse colchão fica enrolado e, quando ele abre, ele vai ter que ser liberado rapidamente. Tá. E a questão das emissões então, tem que atender o Certipur, que lá nos Estados Unidos já está, por causa do odor, que é uma coisa que se reclama muito quando se abre o saco plástico, e o conforto térmico, que também já foi citado aqui. É muito importante que essas espumas, na camada superior, tenham uma abertura de ar muito grande para ter uma sensação de toque e frescor. Então, a gente, no mínimo, então, tem que ser maior do que 3 CFM, né, que é pés cúbicos por minuto. Aí, então, passando rápido, são os dados de mercado. É um mercado muito... é um mercado, então, de startups. Todo mundo está no mercado. Pessoal, eu estou me estendendo, mas, se vocês quiserem mais dados, a gente tem isso aberto. Mas todo mundo, se vocês verem, os grandes todos, Inocor, Certa, todos os grandes já estão nesse mercado e veem que a tendência é essa mesmo,
por causa de tudo isso que eu falei. Então, só para encerrar, a inovação, então, é fundamental para garantir esse crescimento sustentável e duradouro. E fechando com chave de ouro, uma mensagem que eu quero deixar para vocês é: a inovação, ela distingue um líder de um seguidor. Então, a gente tem que escolher se a gente quer seguir ou se a gente quer ser líder, né? Então, se quiserem ser líderes, estamos aí para apoiá-las. Obrigada, gente. Agradecemos a participação da Fernanda Porto, representante da Covestro. Vamos rapidamente convidar o representante da Leggett Platt, senhor João Torres de Rezende. Nós temos mais 3 apresentações, por isso temos que respeitar o tempo regulamentar de 10 minutos. O João Torres de Rezende, representante da Leggett Platt, sobre o tema que irá falar, Comfort Core Edge Bed in a Box. Ele é economista, pós-graduado em marketing, experiência como consultor de negócios e coach profissional. Atualmente é responsável pelas áreas de vendas e marketing da Leggett Platt. Boa tarde. Meu desafio de falar sobre um assunto até certo ponto polêmico, como Bed in a Box, ficou pequeno diante do desafio agora de fazer com que as atenções se voltem do estômago para o cérebro, dado o adiantado da hora. Mas eu acredito que vai me ajudar muito o que já foi falado aqui. Fiquei feliz de ver o alinhamento do conteúdo que eu tenho para compartilhar, primeiramente com a palestra feita pelo palestrante Leonardo Araújo, depois com que um pouco de que cada um falou, agora acabou de falar a Fernanda também, já introduziu o conceito do Bed in a Box, está me facilitando bastante. Eu vou dizer então que, agradecendo o espaço oferecido aqui para a Leggett hoje, minha conversa com vocês, na verdade é o início de uma conversa, não vai acabar aqui, tá? É só uma introdução. O palestrante Leonardo foi muito inspirador, eu vou de carona na onda dele, mas eu acho que eu vou ser um pouco mais provocador do que inspirador, porque em cima de tudo que ele falou, acho que a cabeça de todos já começou a maquinar algumas reflexões e eu gostaria de incrementar essas reflexões para vocês. Então, assim, só retomando um pouquinho, a nossa conversa eu vou começar fornecendo alguns dados, alguns até repetitivos, fazendo muita pergunta para a reflexão de vocês e terminar com uma dica. Tá? Então, esse é meu objetivo aqui nos próximos, acho que agora são 9 ou 8 minutos e meio. Bed in a Box. Então, um conceito considerado disruptivo, né? E a gente já vai falar um pouco mais sobre esse conceito de disruptivo. Começou a ganhar força nos Estados Unidos em 2012. É um produto que pode ser feito tanto com mola como espuma, né? Um segmento que hoje é o que mais cresce nos Estados Unidos. Quando a Acerta comprou a Tuft & Needle, tornou-se o segundo maior fabricante de Bed in a Box nos Estados Unidos, esse movimento ganhou bastante força, né? Hoje, 20% das vendas via e-commerce nos Estados Unidos são de Bed in a Box. O mercado lá é de quase 30 bilhões de dólares. Se a gente partir dessa estimativa de que 15% seja Bed in a Box, é muito dinheiro já, né, que gira em torno desse negócio lá fora. Tá? A tendência, na opinião de muitas pessoas do mercado, é de que esse percentual tende a aumentar ainda mais. E o Bed in a Box vem a ter participação majoritária no mercado de colchões nos próximos anos. Algumas contratações nos Estados Unidos, né? Sabe-se que para trabalhar com o Bed in a Box são necessários altos investimentos em marketing e publicidade. É um conceito disruptivo, né, como a gente falou. Exemplo aqui da Casper, que já é um player nesse mercado, investe 80 milhões de dólares por ano por conta desse conceito. Hoje são mais de 200 marcas no mercado. A geração, como foi falado aqui, mais propensa à compra são os millennials, que curiosamente eles têm uma certa tolerância, até é um conceito novo, muitas empresas não começam acertando logo de cara, mas eles não têm o perfil de solicitar troca caso tenha algum trabalho, alguma coisa não funcione, a troca é só em torno de 5%, e aí já começa uma mudança em relação ao mercado tradicional. E estima-se que até 2028, mais da metade do mercado então já seja em cima do Bed in a Box. No Brasil, bem mais recente, o conceito começou a chamar a atenção em 2015. Tá? O hábito de compra pela internet, como foi falado aqui também, estimula esse mercado. Né? E no segmento online tem ganhado muito espaço, muita projeção esse conceito. Então, se a gente entrar aí
no Mercado Livre, em outros sites de compra online, a quantidade de modelos e marcas de bed-in-a-box tem crescido, é muito evidente. Tá? Então, essas são as informações que eu queria trocar. Vamos voltar um pouquinho só lá do início e vamos fazer agora um alinhamento de entendimento do que tem de estratégia por trás disso, porque esse é o enfoque que eu queria dar nesse papo. Não falar do produto, ao contrário do que muita gente pode estar esperando. Eu vou falar do produto, não, eu queria falar da estratégia por trás. Conceito disruptivo, o que significa? Um produto que chega para mudar a base da concorrência, muda profundamente o modelo de negócios ou a necessidade a ser atendida, não só em termos de vista do produto, da utilização dele em si, mas da comercialização, da comunicação. E acho que a complexidade que está envolvida na produção do bed-in-a-box e as diferenças na sua comercialização justificam o fato dele ser considerado um produto disruptivo, né? Na sequência, a gente comentou agora e viu dados mostrando que ele vem ganhando espaço no mercado por conta de duas tendências. Os millennials, né? E vamos lembrar o seguinte, millennials não são mais aqueles jovens adolescentes que ficam conectados ou o estagiário que acabou de chegar na empresa. Os millennials são os nascidos de 1979 a 1995. Portanto, eles estão completando 40 anos. Os millennials não são mais aqueles jovens, são pessoas que estão ativamente dispondo de poder de compra e exercendo esse poder nas compras do dia a dia. Então, esse é um fator muito importante. Millennials é o futuro. Não é o futuro, eles já estão aí e eles estão com uma nova geração com outro tipo de comportamento, que inclui o hábito da compra online. Então, o bed-in-a-box ele vem estimulado por esse hábito e ele influencia e reforça esse hábito. Então, assim, acho que está muito claro que a gente está aqui falando de tendência, mas não é tendência para amanhã, para depois de amanhã. É uma tendência que já se manifesta, né? Já está aqui, já é o nosso dia a dia. Quando a gente fala em tendência, aí a gente está falando do quê? De estratégia, né? Até que ponto nós estamos sendo estratégicos, fazendo o link com a palestra inicial, pensando no bed-in-a-box, além de um produto, e sim numa mudança da necessidade do nosso cliente, mudança da expectativa em termos do produto, do uso do colchão, mas também da compra dele e do transporte e da disponibilidade para se comprar, né? Quando a gente fala em ser estratégico, muitas empresas adotam, pela familiaridade com o produto em si, que eles já têm, uma postura de observar como foi o meu histórico, como foi a evolução da minha empresa e do mercado até aqui. É possível falar que eu estou sendo estratégico quando eu olho a história? Não estou sendo estratégico, posso estar sendo bem mais tradicionalista do que estratégico. Alguns outros gestores ou empresas vão, ao definir sua estratégia, pensam, não, para mim não importa o que passou, é importante o que está acontecendo hoje, é o que eu estou vendo, é o que eu consigo perceber. Essa pessoa está sendo estratégica, esse gestor, essa empresa é estratégica, melhorou um pouquinho em relação ao anterior, mas nós também não podemos dizer que está sendo estratégico, ele está sendo pragmático, é aquilo que ele pode ver, o que ele enxerga hoje. A verdadeira postura estratégica, e o bed-in-a-box exige isso, essa postura e essa vontade de fazer diferente, é quando a gente olha para o futuro. Concordam comigo? Olhar para o futuro é importante? Necessário? Aparentemente sim, mas vou dizer que também não. Não é nem isso. A verdadeira postura estratégica consiste não em olharmos o futuro com o olho do presente, e sim olhar o presente com o olho do futuro. Eu preciso me transportar para o futuro, entender a realidade de mercado lá na frente, para poder decidir o que eu tenho que fazer hoje. Voltar para hoje e pensar o que eu vou fazer. Então, bed-in-a-box, uma tendência, fatores aí de mercado influenciando, o que vai ser daqui 10 anos, eu quero estar nesse mercado, não quero, e a estratégia depende de escolhas e renúncias. O papel que se tem hoje quando se observa uma tecnologia disruptiva como essa é esse. Fazer a escolha, eu vou entrar nesse mercado ou não vou entrar nesse mercado. Acho que vocês já ouviram um ditado que diz assim, existem aquelas pessoas que deixam acontecer e as pessoas que fazem acontecer. Eu gosto de transportar essa analogia para a empresa e dizer assim, que existem empresas que deixam acontecer. Vem uma tecnologia surgir, aquele conforto com a posição atual, com tudo aquilo que ela já conquistou de mercado e tudo mais, fazem com que ela fique tranquila, queira se manter nessa zona de conforto, eu vou deixar acontecer. Outras não, já embarcam numa novidade, eu vou fazer acontecer, eu vou fazer parte disso. Mas tem um terceiro tipo de empresa, e a gente conhece algumas. É aquela que se vira um determinado e fala assim, o que aconteceu? Ela nem deixou de fazer, nem fez, ela fica perguntando, o que aconteceu? Então, o convite aqui é para que a gente olhe para essa tendência
e pense, o que eu posso fazer para fazer parte disso, para influenciar, fazer acontecer, acompanhar essa oportunidade que existe. Se eu não considerar uma oportunidade, encarar isso como uma ameaça, o que eu posso fazer também diante dessa ameaça? Como eu falei, estratégia depende de escolhas. Eu fiz algumas perguntas para vocês, vamos avançar aqui um pouquinho nas nossas reflexões e ver o seguinte, que influencia muito quando a gente vai analisar a entrada num mercado como esse, o fato de existirem prós e contras. Aqui estão só alguns deles, que a gente trouxe para você. Do lado favorável, né, é um produto que tem um custo de transporte mais baixo, a facilidade de manuseio pelo cliente, né, para transportá-lo, para colocá-lo dentro do seu quarto, do seu cômodo, é muito maior. A facilidade para o uso em imóveis pequenos, que também pode ser considerado uma tendência, né? Tudo isso estimula o mercado. Quando a gente olha para o lado da produção, da indústria, a gente vê mais lados contra. Né? O fato do investimento adicional em equipamento ser maior, porque não é a mesma máquina que produz um colchão normal, que vai produzir um bed-in-a-box. Né? Uma construção normalmente mais cara, pelo tipo de insumo, de matéria-prima envolvida, e a própria necessidade de investimentos em propaganda, que a gente acabou de falar. Então, isso acaba, às vezes, criando mais preocupações e restrições do que se olhar o lado da oportunidade. E passa por essa preocupação e restrições entender a tecnologia que está por trás. Como que eu vou fazer isso? Espuma, mais fácil. Molejo, como que eu vou fazer? Existe um molejo que me permita ter um bed-in-a-box, né, que cumpra com as expectativas, com as preocupações do usuário, que muitas delas são as mesmas que o usuário tem para um colchão comum. O fato de não querer que a borda se afunde, né? O fato da sensação de queda nas bordas, que ele espera que não aconteça, a capacidade de medir ponta a ponta, que alguns dados da experiência da Leggett em contato com usuários finais, mostrando que isso são preocupações, e ao se partir para um bed-in-a-box, também, apesar dele atender necessidades diferentes, isso aqui também tem que ser preservado. Né? E é aí, então, que a gente mostra a visão da Leggett nisso. Num primeiro momento, eu estou há 7 meses na Leggett, quando eu entrei, eu vi algumas pessoas no mercado falando, como que a Leggett vai fazer? O bed-in-a-box vai tirar a necessidade do molejo. Como é que vocês vão fazer para vender molejo se o bed-in-a-box representar mais da metade do mercado? Então, a nossa dificuldade, a nossa necessidade de entender o mercado é ainda maior do que a do fabricante, porque vocês têm que entender a necessidade do consumidor final para adequar seu produto. Nós temos que entender a necessidade do consumidor final, impactando na sua, para a gente atender. Então, tem um nível a mais. Né? Então, pensando nisso, a nossa postura estratégica foi um produto que pudesse facilitar a entrada dos fabricantes no negócio de bed-in-a-box, que é o Comfort Core Edge. Um molejo com um número de espumas bastante considerável, são 324 molas por metro quadrado. A perimetral dele é de mola de alta firmeza. Ele tem 18 centímetros de altura, né? E com isso traz muitos benefícios que os tornam o produto que já vem pronto, né? Que dispensa a borda perimetral de espuma, garante produtividade, é um produto mais diferenciado, perfeito para os colchões tipo bed-in-a-box. Mais informações sobre essa tecnologia está num folheto que na mesa de vocês já foi entregue. E eu paro a conversa que a gente tem sobre esse assunto por aqui, esperando que vocês, nessa reflexão, vou entrar nessa onda, não vou surfar nessa onda, vou ficar vendo alguém mais surfar, e querendo entrar, e entrar com força, conte com a Leggett como parceiro, para seguir em frente, tá? E a gente está disposto a conversar muito mais sobre esse tema daqui para frente. Obrigado pela atenção, bons negócios, bom evento. Agradecemos a participação do João Torres de Rezende, representante da Leggett Platt, e passaremos agora à penúltima apresentação, que ficará a cargo do representante da Killing. Chamamos à frente o senhor Rangel José Pereira Martins, que abordará o tema adesivos base água, agregando inovação, sustentabilidade e segurança. Ele é químico industrial, 18 anos atuando na empresa Killing, atualmente responsável técnico comercial da unidade de adesivos para segmentos moveleiro, colchões, estofados, construção civil, automotivo e embalagens. Muito boa tarde a todos. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com vocês. É a primeira vez que nós participamos de um evento da Bicol. Estamos muito felizes por isso. Bem, a Killing S.A. atua no mercado de adesivos através das suas unidades no Rio Grande do Sul, no Paraná, na Bahia, na Argentina e no México.
Somos uma empresa familiar de 56 anos. Temos prioridade total, temos total foco em produtos ecologicamente adequados. Quando falamos em produtos ecologicamente adequados, falamos em mais de 30 anos de trabalho da Killing em adesivos base água, de alta performance, de alta qualidade. E é esse o conceito, é esse o know-how que trouxemos para o segmento de colchões estofados nos últimos anos. O que nos tornou, esses anos de pesquisa, esses 30 anos, nos levou a uma posição de destaque dentro da tecnologia base água. E esse know-how que a gente trouxe para o segmento de colchões estofados, ele vem do segmento calçadista, sim, vem do segmento calçadista, onde ele se desenvolveu para atender as grandes marcas esportivas de alta performance, como Nike, Adidas, Reebok, New Balance, enfim. Se vocês usam algum tênis ou alguma chuteira dessas marcas, vocês estão usando essa tecnologia. Todos os fabricados na América Latina hoje usam essa tecnologia. E quando falamos no segmento de colchões, a gente percebe uma grande oportunidade, visto a evolução do índice do potencial de consumo do colchão dentro do mobiliário. A gente acredita que isso se deve muito a uma mudança do perfil do consumidor. Hoje as pessoas estão muito mais focadas em conforto, no seu ambiente, no seu sono. E o mais legal é que isso é uma tendência, isso continua, isso segue nos próximos anos, as pessoas vão estar cada vez mais preocupadas no seu bem-estar. E a oportunidade, ela se comprova quando a gente olha a participação da nossa região na fabricação mundial de colchões, ainda muito baixa, ou seja, ainda tem uma oportunidade muito grande para crescimento. E é exatamente esse crescimento, junto com esse novo perfil do consumidor, valorizando muito mais o seu conforto, valorizando inovação, sustentabilidade e responsabilidade socioambiental, é o que a gente tem que estar muito atento. Quando a gente fala de responsabilidade socioambiental, é um assunto já bastante discutido, já falado aqui nas apresentações anteriores, é um assunto já bastante antigo, e que nos requer muita atenção. E é exatamente nesse ponto que, levando inovação, segurança, sustentabilidade, que o adesivo base água pode ajudar, e muito, através dos seus vários atributos. Entre eles, aplicação simples, aplicação manual, a pistola, aplicação automática, a pistola ou rolo de transferência. Um produto sustentável, não inflamável, totalmente isento de VOC. Isso reflete em redução de resíduo, segurança, uma produção limpa, um ambiente agradável, sem risco de incêndio, sem cheiro. Sem risco de queimaduras, que a gente sabe que existe. Facilidade de abastecimento. É uma tecnologia que a gente trabalha com abastecimento por gravidade. Um sistema muito simples. Recipiente, tubulação, aplicação. O que isso significa? Baixíssimo custo de implantação, baixíssimo custo de manutenção. A gente não tem
grandes investimentos em equipamento. Não tendo grandes investimentos em equipamento, não tem grandes manutenções. Não tendo grandes investimentos em equipamento, não tem custo para uso do equipamento, como, por exemplo, energia elétrica, etc. A tecnologia não exige equipamentos específicos para abastecimento, como coleiro, como bomba de transferência, enfim. Ocupa menor espaço de armazenamento. Por quê? Porque trata-se de um produto de altos sólidos, altíssimo rendimento. Esse rendimento vem do quê? Vem do tipo de polímero usado na sua formulação. São polímeros de alta performance, que trazem ao produto altíssima resistência inicial de colagem, colagem imediata, úmida, alta resistência final de colagem e altíssima resistência ao calor. Ou seja, elimina totalmente as possibilidades de colchões abertos por incidência do calor. Tudo isso, pessoal, proporcionando maior segurança ao seu produto final. Esse é o grande objetivo, né? E um rendimento superior quando comparado às tecnologias tradicionais de colagem que a gente conhece. Esses são alguns atributos que a tecnologia base água ela pode levar ao segmento de colchões estofados. Existem vários outros, como filme flexível, não faz barulho, sem qualquer incidência de barulho, facilidade de limpeza de equipamento, enfim, tem várias outras. Mas aí a gente pode se questionar, a gente pode perguntar, é fácil? É simples? Não, não é fácil. Exige uma implantação de processos, uma modificação de processos, exige uma mudança na cultura da aplicação. O tipo de aplicação é diferente, tem uma mudança muito drástica nessa cultura. Exige muito treinamento e exige muito acompanhamento. Mas é para isso que a gente existe, para isso que nós estamos aqui. Estamos aqui para trabalhar, para provar para os senhores que a tecnologia base água é uma alternativa muito interessante para agregar valor ao produto final, para agregar sustentabilidade, agregar inovação ao colchão de vocês. Certo? Eu acho que deu certo tempo. Eu teria mais um vídeo para passar, mas ele vai passar do tempo. Eu acho que deixamos para uma próxima, para não... Ok, era isso. Muito obrigado a todos. Não vai passar do tempo. Agradecemos a participação e a compreensão do Rangel Martins, representante da Killing, e vamos para a última apresentação desta atividade. Nós gostaríamos de informar que, após a apresentação desta última atividade e da apresentação, nós vamos convidar o vice-presidente do Conselho Superior, Luiz Fernando Ferraz, para dirigir uma brevíssima mensagem de encerramento das atividades desta manhã. Portanto, convidamos à frente para a sua participação o representante da Evonik, Celso Toyoshima, que nos trará o tema Meeting the Restrictions and Certifications for Today and the Future. Ele é formado em Engenharia Química, atuando há 20 anos com poliuretanos e tem como foco principal o suporte ao uso dos aditivos em espumas flexíveis. Atualmente, é gerente técnico de aplicações para a América Latina. Senhoras e senhores, boa tarde. Já boa tarde, né? Eu sei que está todo mundo com fome, eu também. Acreditem. Eu peço 10 minutos de atenção de vocês. Ouvimos algumas palavras hoje bem interessantes durante todas as apresentações. A desvantagem de ser o último é que eu falo com fome. Mas a vantagem é que houve muitos conceitos passados hoje aqui para a gente, e acredito que a apresentação que eu farei tem muito a ver com todas as apresentações. Algumas palavras que ouvimos hoje: digitalização. Começamos com isso. Um outro conceito que ouvimos hoje, bed in a box. Um outro conceito,
como consequência da digitalização, veio o Bed in a Box. Como consequência do Bed in a Box, ou pensando em Bed in a Box, temos que ouvir o cliente, ouvir as experiências que o cliente teve. Esse é um dos motivos pelo qual a gente tem visto muito crescimento do Bed in a Box nos Estados Unidos. Pode procurar no YouTube, Flop Bed in a Box. Todo mundo postando vídeo de abrir e se jogar no colchão. E um outro conceito referente à sustentabilidade, ao meio ambiente, tendência já há muito tempo falado, o selo verde, ecológico. E tudo isso, de certa forma, está associado a uma outra tendência mundial que foi apresentado, obrigado, Fernanda, você mencionou, a Certipur, Estados Unidos, ou organismos certificadores. Tá? Essa apresentação que eu vou fazer é baseada em 2 apresentações que já foram feitas. Na verdade, esse assunto de emissões tem se tornado muito solicitado. A Ivone que fez 2 apresentações esse ano, uma em janeiro, outra em setembro desse ano, uma nos Estados Unidos, outra na Alemanha, que por pedido da indústria de colchões. Quando a gente fala de emissões, a primeira coisa que vem à nossa mente é o mercado automotivo. Tradicionalmente, o mercado automotivo sempre tem pedido, inicialmente, tem sido o primeiro a pedir redução de emissões, por questão de voláteis, fog, segurança no veículo. Na sequência, veio o mercado de indústria espuma rígida, por causa de emissões de gases dentro do ambiente. E pensando em emissões de gases dentro do ambiente, a gente tem um outro local, o nosso próprio sofá-colchão. Ele pode também trazer emissões dentro do ambiente que gerou a necessidade da Certipur Estados Unidos. E isso que está movimentando o mercado, impulsiona as vendas no mercado lá também. Ouvir o cliente. Existe a comunidade falando de algumas questões, como toxicidade de colchões. O seu colchão é tóxico? Isso aí são sites, não necessariamente é uma verdade. O Consumer Report dos Estados Unidos, o colchão melhor para você, preocupado com voláteis, formaldeído, emissões de retardantes de chama. Então, eles têm muitos sites questionando isso. Lembrando que isso aí não é científico, mas de uma forma ou de outra está direcionando o mercado. E aí que vem na sequência a Certipur Estados Unidos, LGA alemã, Oikotex na Alemanha, a IKEA, que já foi mencionado, não lembro por quem, que também tem os seus requisitos para os próprios produtos. E isso aí não é obrigatório. Uma empresa nos Estados Unidos não precisa ter a Certipur Estados Unidos. Uma empresa que queira vender nos Estados Unidos não precisa ter Certipur Estados Unidos. Um produto vendido nos Estados Unidos não precisa estar registrado no Certipur Estados Unidos. No entanto, a partir do momento que tem esse rótulo, ele tem que cumprir com alguns requisitos, e isso atrai a atenção do mercado. Atualmente, a gente está falando, por exemplo, a gente fala para espuma, a gente fala da norma dos colchões, a gente está falando apenas em propriedades de espuma. Dureza, densidade, essas propriedades a gente já conhece bem. Quando a gente começa a falar de Certipur, a gente começa a falar em o que está entrando na espuma. Como, por exemplo, existe algum agente de expansão que pode estar proibido? Como, por exemplo, cloreto de metileno, já tem proibições nos Estados Unidos e na Europa. Ou eu tenho algum retardante de chama proibido? Na Califórnia, estados de Massachusetts e vários outros estados estão questionando a presença de retardantes de chama. E a presença de fitalatos também. Além disso, eu tenho uma segunda preocupação. O que sai da espuma? Existe algum volátil que está saindo da espuma que pode ser inalado? Ou existe alguma substância que pode ser extraída a partir do contato, ser exudado da espuma e entrar em contato com o consumidor? E a partir daí que vem as questões da Certipur. Isso aqui é tirado do site, não precisam ter atenção, vou tentar não passar com muito detalhe nisso, mas, por exemplo, eles falam de diversos componentes químicos que seriam restritos, alguns até abaixo do nível de detecção. Deixa eu só voltar um pouquinho aqui. Com formaldeído, benzeno, tolueno, butadieno e também voláteis totais. Além disso, tributilestânio, tolueno de amina, metilbisfenildiamina, polibromados de retardantes de chama
Isso aqui também vocês encontram tudo no próprio site da Certipur. Hoje já existem 54 produtores de espuma certificados de diversos países, não apenas dos Estados Unidos. Outros países podem se certificar na Certipur. México, Canadá, inclusive existem empresas da China certificadas para vender com o rótulo Certipur Estados Unidos. E mais de 850 fabricantes de colchões estofados também cadastrados no Certipur que podem ter esse rótulo. Quando a gente fala de emissões e de odor, que são duas coisas diferentes, tá? A gente pode ter diversas origens, seja nas matérias-primas, nos aditivos, silicones, catalisadores, amínicos, catalisador de estanho, agentes de processo, assim como agentes de expansão, retardantes de chama e subprodutos de reação. Eu vou atentar um pouco mais desculpe. Eu vou atentar um pouco mais desses 4 aqui do meio, silicones, catalisadores e os agentes de processo, principalmente os silicones catalisadores. Com relação aos silicones, existe uma legislação, em 2018, o Environment Chemical Agency, ou seja, a Agência de Química Ambiental da Alemanha, começou a questionar substâncias preocupantes, entre elas algumas matérias-primas do silicone. Vou chamar só de D4, D5. Tá? O D4 e o D5, existe o D6 também, são matérias-primas para os silicones, que eles poderiam ter, no D4, propriedade bioacumulativa, persistente e tóxica. E o D5, como muito persistente e muito bioacumulativa. Quando você fala persistente e bioacumulativa, você tem preocupação com o meio ambiente. São substâncias que, uma vez lavadas de uma espuma, ela pode ficar em contato no meio ambiente. E o D4 ele tem uma categoria tóxica para reprodução. Bom, isso aí foi em fevereiro. Em junho, alguns meses depois, eles já foram incluídos, eles começaram a falar em fevereiro, eles já foram incluídos nessa lista de substâncias preocupantes. E isso força, como consequência, que todas as fichas de segurança do produto tenham a listagem dessas substâncias, caso tenha mais do que 0,1% de cada um. Esses materiais não têm cheiro. É apenas uma questão ambiental. Tá? A Evonik ela já tem, desde 2010, eliminado esses cíclicos, D4, D5, D6, D7, mas ainda assim, agora em 2018, apesar de não ser obrigatório, porque está tudo abaixo de 0,1%, todas as fichas de segurança, todos os certificados também sairão com os níveis existentes desses D4, D5, D6, desses siloxanos cíclicos. Para não gerar nenhuma dúvida. Mas quando a gente fala de odor, não é o silicone que vai dar odor. O que mais vai gerar odor são os catalisadores. E os que mais causam odor são os catalisadores tradicionais que a gente está acostumado a usar. Um TEDA, uma bis-dimetil, aminoetil éter, vou falar só o nome químico, mas que vocês conhecem como uma amina de sopro comum. Tá? E esses aí são os que mais causam odor. E, apesar de serem usados em pequenas quantidades, ele vai eliminando aos poucos com o tempo. Então, imagine você fazendo o que eu falei, se jogando no colchão após abrir o bed na box, se joga no colchão, todo aquele gás sai, que estava preso lá naquele saco plástico, e você sente um cheiro de amina. Para quem trabalha com espuma, conhece o cheiro de amina, sabe que não é nem um pouco agradável. Então, tem que tomar muita atenção, muito cuidado com os catalisadores usados com relação a odor. Alguns catalisadores não fugitivos ou reativos podem reduzir isso. Sempre houve um questionamento de quanto que os catalisadores não reativos ou não emissivos tradicionais sempre tiveram uma questão de eu tenho que aumentar muito a dosagem. Hoje a gente tem materiais que eles têm um comportamento muito parecido, em curva de crescimento, com propriedades muito parecidas aos catalisadores tradicionais. Então, a gente tem os convencionais ali, como, por exemplo, nesse quadro, utilizando 0,14 de um catalisador de gel convencional, base TEDA, e um de sopro tradicional com 0,05, passando para um não emissivo de 0,17, ou seja, uns 20% a mais de catalisador apenas, e 0,05 para 0,06, ou seja, apenas 10% a mais de catalisador de sopro, já cumprindo com
com as questões de não emissão. Mas, como eu disse, nem todo catalisador de baixa emissão é igual. Existem diferenças de odores. Então, aqui a gente tem exemplo de 2 produtos que estão abaixo do odor dos catalisadores tradicionais, mas ainda assim com diferença. Esse aqui é um catalisador de sopro, de não emissivo, com diferença no odor da espuma. Tocou o alarme, eu estou quase no final. Mais 2 minutinhos. Eu falei catalisadores amínicos, mas também existe uma questão com o catalisador de estânio. Dibutil de laurato de estânio, existe uma questão com relação ao tributil estânio, que ele pode gerar emissão de material de toxicidade reprodutiva, mutagênico, toxicidade aquática. Esse produto, por exemplo, se alguém quiser ter certificação IKEA, LGA ou Certipur, ele é totalmente proibido. Octuato de estânio, que a gente costuma usar no nosso dia a dia na produção da espuma, ele não é um problema, mas a decomposição do octuato de estânio ele pode gerar o ácido 2-etilhexanoico. E o ácido 2-etilhexanoico tem uma restrição, uma categoria 2 em toxicidade reprodutiva. Isso aí pode gerar algum questionamento. Isso aí, faz uns 4, 5 anos, na Califórnia, houve a proposta 65, que queria até eliminar o uso do octuato, ou se tivesse octuato de estânio na espuma, teria que ter um rótulo específico descrevendo que poderia ter algum componente tóxico ali. E aí houve desenvolvimento de catalisadores de estânio livre de ácido 2-etilhexanoico, na verdade ele é a base ácido neodecanoico, ele é muito menos tóxico que o ácido 2-etilhexanoico, e os catalisadores livres de emissão. Só que aqui, nesse último, muito mais preocupado para a indústria automotiva, esses que pedem mais, e que eliminam a emissão de estânio e tem que usar muito mais. E acredito que o meu último slide, eu falei de ouvir o cliente. Essas são as grandes tendências, entre eles a preocupação com o meio ambiente, a preocupação com a segurança do ser humano. Isso forçou desenvolvimento de espumas de baixa emissão, que, por sua vez, forçou a Evonik, inclusive depois da aquisição da Air Products, a desenvolver novos pacotes de aditivos que reduzam as emissões de voláteis e com silicones catalisadores e agentes de desmoldagem de baixa emissão. Então, tendo alguma dúvida, pedi 2 minutos, espero ter cumprido. Havendo alguma dúvida, por favor, estou à disposição. Quiserem mais detalhes, tem o meu contato, tem o contato do Adalto aí, fiquem à vontade. Obrigado pela atenção de todos. E, neste momento, nós convidamos à frente o vice-presidente do Conselho Superior, Luiz Fernando Ferraz, e o conselheiro Tiago Temponi, que, na verdade, eles são os coordenadores desta atividade que tivemos agora, no encerramento dos trabalhos da manhã. Eu os convido a virem aqui à frente para uma mensagem de agradecimento aos painelistas e as instruções para o almoço. Boa tarde a todos. Agora eu descobri por que a Adriana me convidou ontem para acompanhar esse painel. É que eu hoje ocupo o cargo nessa gestão de presidente da Comissão de Sustentabilidade. E como tema, a maioria dos senhores tocou no assunto, acho que vai ter muito trabalho a nossa comissão por esse ano de 2019, e já queria convidá-los a todos a gente interagir mais dentro da Comissão de Sustentabilidade da Bicol, e que nós tenhamos um ano 2019 onde a gente possa avançar muito com esse tema. Gostaria de agradecer a presença de todos, o esforço e a participação de cada um dos senhores, com certeza contribuíram muito com informações importantes para nós fabricantes de colchão. Muito obrigado a todos. E o almoço nos espera no restaurante Eber, no Hotel Royal, certo? E voltamos aqui a nos reunir durante a tarde ainda, com mais palestras interessantes, às 14h30. É isto? Então, combinado às 14h30, retornamos aqui depois do almoço no restaurante Eber, no Hotel Royal. Muito obrigado novamente, e queria convidá-los a uma foto aqui comigo e com o Tiago, para a gente eternizar esse momento da Bicol, junto com os fornecedores que participaram desse brilhante painel. Muito obrigado.